atenção da questão da desqualificação e da sobrecarga do professor, porque essas são duas questões que vão me acompanhar durante toda a minha exposição. Tá? É importante a gente deixar isso marcado. Né? Ao mesmo tempo, né, eu queria dar um tom, não exatamente de uma exposição para isso que eu estou fazendo agora, mas de um encontro. Né? Eu quero trazer alguns elementos de coisas que eu venho pensando nos últimos tempos, mas, sobretudo, gostaria de poder fazer troca com vocês, né? Essa oportunidade, né? Nós estava conversando aqui nesse bate-papo informal, antes de começar o evento, como o encontro é importante, como isso tem sido tão raro. Então, eu gostaria que, eu acho que eu vou trazer, para não fazer uma fala muito longa, mas que a gente possa realmente realizar trocas aqui e não só entre a mesa, mas entre todos vocês que estão nessa sala virtual, né? E até eu gostaria de perguntar, porque acho que o evento já começou ontem, ele continua, quem são vocês, né? Quem está assistindo, se nós temos estudantes, temos profissionais, quais são as áreas, se vocês puderem, né, colocar um pouquinho aqui no chat, alguma coisa assim, para saber por onde caminhamos, né? Como que fazer isso, né? Se a gente já né, da graduação, da pós, professor da rede, né? Se vocês puderem contar um pouquinho. Nós temos psicólogo escolar, estudante de psicologia, psicólogo escolar, bastante psicólogos, aqui temos estudantes de psicologia, né? Pelo jeito. Do serviço social, cadê o pessoal do assistente social? Assistente social, apoio em escola, atua na rede privada. Ok, já estamos. Então, bacana, gente. Então, temos aqui, então, pelo que eu estou vendo, estudantes, sobretudo de psicologia, de serviço social e profissionais, e muitos que já atuam em escolas, né? Residente em saúde coletiva, e assim por diante. Obrigada. Então, bom, acho que... Então, mais do que nunca, eu acho que eu quero compartilhar com vocês algumas inquietações, algumas reflexões, e colocar em debate, né? As questões aqui que dominam essa mesa, sujeitamento, resistência, práticas, ideias em disputa na escola, né? E aí, pensar que a questão dos especialistas, da entrada dos especialistas da escola, da atuação dos especialistas da escola, é polêmica, né? Há muito tempo e não é consensual, né? Então, é com isso que eu queria debater. E eu vou fazer uma fala a partir de abordar a partir de três lugares ou três aspectos, né, que eu configurei aqui essa conversa, né? O primeiro deles é o meu lugar, né? Então, como professora do curso de psicologia e também como supervisora de estágio em escola, né? Junto com o meu parceiro Marcelo, que está aqui, ajuda tudo, mas nós trabalhamos juntos aí na supervisão de estágio de psicologia em escolas da rede pública de Santos, né? Então, eu falo desse lugar, mas eu falo também a partir de uma compreensão das relações históricas entre psicologia e educação, né? E muitas vezes do viés reducionista e laudatório que acompanha essa história, pelo menos em boa parte do século XX e mesmo do século XXI, e até diria que ainda é uma visão hegemônica na psicologia, né? E aí, não por acaso, surge a questão do fenômeno da medicalização, né? Não falo só do fórum da medicalização, mas pensando também nesse fenômeno não como uma dimensão de compreensão dos fenômenos escolares
a partir do viés individualizante, né? Mas, e um terceiro aspecto, a partir do qual eu vou falar, algumas reflexões que eu tenho feito sobre as atuais políticas educacionais na América Latina, mais em especial no Brasil, e os processos de mercantilização e de privatização da educação. Né? Então, acho que esses são três aspectos dos quais vou elaborar minha fala para, no fim, a gente pensar em possibilidades de atuação na escola de uma maneira não ingênua, mas que parta das contradições e brechas possíveis dessa instituição escolar. Né? Então, acho que esse aqui é um caminhozinho da minha... Bom, então, o primeiro aspecto. Como professora de um curso de psicologia da Unifesp e supervisora de estágio, fica muito visível que a entrada, né, da psicóloga na escola, ela se converte num campo de tensão. Né? Então, a gente vai, né, quando nossos estagiários vão à escola, há todo um trabalho com cuidado, porque aparece quase que imediatamente uma demanda, né, por um tipo de conhecimento que é saber o que aquele estudante, o que aquele aluno ou aquela aluna tem, né, ou demanda por um laudo que propicia, entre outras coisas, alguns ganhos secundários, né, porque então, se esse aluno ele é laudado, né, começa a ver essa expressão nas escolas, né, quem trabalha nas escolas sabe que eu tenho os laudados, né, que implica, dentro de uma escola sucateada, com sobrecarga de trabalho, assim por diante, implicam, por exemplo, a existência, se você tem um aluno laudado em determinada sala de aula, uma possibilidade de um professor auxiliar, um mediador, junto àquela sala de aula, ou uma diminuição do número de alunos por classe. Né? Então, alguns benefícios secundários, entre aspas, dentro de uma situação de trabalho extremamente difícil, sendo que muitas vezes a gente vê que esse professor mediador, esse professor auxiliar, não é que ele está exatamente junto a essa criança laudada, mas ele está efetivamente realizando um trabalho numa classe superlotada de ajuda ao professor. Né? Bom, ou então demanda para consertar e apaziguar conflitos, né? Que partem de uma compreensão do ser humano, às vezes, que conflitos seriam algo que não poderiam existir, né? E daí a gente pode, então, começar a nos perguntar quais são as concepções que tem a respeito das possibilidades ou concepções de ser humano que tem ali, porque a ausência de conflito, né, acho que a gente vai ter, de maneira radical, na morte. Né? Bom, mas por que quando o psicólogo ou os estagiários de psicologia vão para a escola, isso aparece com força? Porque isso tem uma história, né? Acho que não é a única coisa que aparece, inclusive aparece muito, a gente tem os professores falando, nossa, a gente precisa muito de psicólogo, nós estamos aqui tudo enlouquecendo, né? Também tem essa dimensão, aparece muito, né? E essa demanda é uma demanda histórica, né? Ela diz respeito à própria história da constituição da psicologia consciência em finais do século XIX, né? E durante todo o século XX, que vai utilizar os seus instrumentos, né, criados para a determinação supostamente científica de colocar o homem certo no lugar certo, né, numa sociedade que se buscava ou se dizia igualitária por nascimento, mas com diferenças de capacidade de aptidão, é a psicologia que vai ser a ciência responsável, então, por efetivar essa máxima do taylorismo, seja no campo do trabalho, mas seja também no campo da escolar, né? Então, início do século XX, sobretudo quando a escola se torna obrigatória, você tem uma produção muito grande do campo da psicologia, inclusive com livros-chave que foram de referência para a própria Constituição do Sistema Nacional de Ensino Brasileiro, que chama Eduardo Paparret, Quem Será Educado, que vai dizer que se a escola é ofertada a todos, nem todos podem chegar em seus níveis superiores,
E mais do que isso, a gente tem que ver para que sala de aula a gente vai encaminhar cada um de acordo com as suas supostas capacidades pessoais. Isso quem vai dizer era aquela ciência nascente chamada psicologia, né? Bom, isso vai se modificando de uma maneira, não é só essa a psicologia que entra na escola, também vamos pensar que existem formas de se entender o processo de desenvolvimento, de aprendizado, mas, de qualquer maneira, ela que vai configurar uma área de conhecimento de uma disciplina obrigatória pelo currículo dos cursos de psicologia, que em muitos lugares se chama psicologia escolar e problemas de aprendizado, né? Não é no caso da Unifesp, no Unifesp se chama psicologia de educação, eu não sei como chamam aí os estudantes de psicologia, como é que, e os psicólogos formados, como é que essa disciplina chamou no curso de vocês, mas também não sei se vocês sabem a história que, originalmente, essa disciplina se chamava Psicologia do Escolar e Problemas de Aprendizado, né? Que era, então, uma concepção de que o psicólogo ia fazer um diagnóstico, né? Ia ter como foco este aluno, ou escolar, portador de problemas de escolaridade, né? De escolarização. Não problemas de escolarização, mas problemas de aprendizagem, então, como esses problemas sentados nesse aluno. Foi interessante que a gente vê até as próprias transformação no nome da disciplina, ela implica numa contraposição a esse lugar, mas é esse lugar que tem o nascimento da psicologia calcada em determinada realidade concreta, né? Bom, e aí, claro que eu estou me reportando, de alguma maneira, ao livro já clássico da Maria Helena Paz, né, que vai trazer a condição do fracasso escolar, que vai fazer, então, historicizar as explicações a respeito do fracasso escolar nos Estados Unidos, na Europa, mas também no Brasil, apontando como essas explicações elas vão sendo modificadas no decorrer do tempo, mas elas têm como em comum, né, a centralidade ou a responsabilização individual dos sujeitos por problemas de escolarização, seja esses problemas, seja o aluno que teria supostos problemas físicos, cognitivos, neurológicos, de inteligência, emocionais, né? Socioemocionais, em linguagem de hoje, né? Seja a sua família, né, que é considerada a partir de uma visão normativa, né? Então é interessante a gente ver a questão normativa de uma família desajustada ou família, como se fala, desestruturada, né? A gente começa a explicar o que é essa estrutura, ou desinteressada pela escola, né? O que se contrapõe muito, porque no caso da sociedade brasileira, a luta por escola ela é muito forte, né? A luta por conseguir escola, mas a ideia de que esses pais não seriam interessados nas educações dos filhos, ou, um pouco mais recentemente, nessa responsabilização individual, recai sobre o professor também, que seria ou mal formado, né? Ou também não veste a camisa da escola, né? Mal formado ou descomprometido, né? Bom, e aí, ainda que eu esteja passando muito rápido por isso, e que parte, então, da crítica a isso, a ruptura com essa lógica, ela não é óbvia nem imediata, né? Porque ela vai se atualizando de maneiras mais sutis, né? E de maneiras extremamente convincentes, né? E é interessante como permanece, né? Não só nas explicações, no senso comum, mas nas próprias práticas aí do cotidiano das escolas, né? A própria relação com as famílias, bastante conflituosa, essa ideia de qual fosse de família, mãe drogada, prostituta, pai na prisão, assim não pode, não dá para aprender, né? Não que não sejam problemas, né? Mas efetivamente como isso vai se colocando, né? Então, acho que é interessante fazer esse painel histórico em sua atualização. Então, eu estava tudo isso falando de como a entrada do psicólogo ela é conflituosa, porque ela carrega essa história,
E aí carrega a necessidade também da gente romper essa história e construir junto, então, psicólogos, junto com os trabalhadores da escola, né? Não estou dizendo só professores, mas estou dizendo todos os trabalhadores da escola e os estudantes, né? E merendeiras, e pessoal da limpeza, inspetores, práticas dialogadas, propostas de atuação que levem em conta essa realidade escolar como um todo, mas então o lugar da escola na nossa sociedade e a realidade local, né, de cada uma das escolas. Né? E pensar nas brechas possíveis no sentido do fomento da ruptura de relações cristalizadas, né, do pensamento crítico ou do que a Denise Heller, né, a filósofa húngara, vai chamar de momentos de não cotidianeidade, em que o automatismo da escola, né, de você ter que fazer tudo ao mesmo tempo, ele possa dar lugar, ainda que momentaneamente, a um tipo de pensamento que vá na contramão desse automatismo, para a ruptura de concepções e relações cristalizadas e para uma prática transformadora. Mas isso não é fácil e nem sempre é possível. E até certo limite, é impossível na sociedade em que vivemos, em larga escala. Né? Bom, então, esse é um aspecto ao qual eu queria falar em termos da entrada, inclusive das práticas que a gente vê e da força do discurso responsabilizante dessas jovens e até que vão criando novas supostas doenças causadas das crianças, com transtorno de atenção, transtorno opositor, desafiante, dislexia, e como isso vai se modificando atualmente, transtorno do espectro autista e assim por diante. Então, esse aqui é um dos aspectos que eu queria colocar para a gente pensar. O segundo é, bom, como isso se atrela às políticas educacionais atuais, né? E o que a gente pode pensar da entrada dos psicólogos e dos assistentes sociais, em termos da legislação vigente, em relação a essa política, né? Então, acho que, de um lado, a gente tem uma luta de grupos, uma luta histórica para a possibilidade de atuação do psicólogo e do assistente social na escola, a partir de uma concepção institucional, né, uma concepção crítica. Aliás, é interessante porque eu fui, fazendo um parênteses, eu fui procurar em outros países da América Latina como se dá essa relação entre assistente social e psicólogos e outros profissionais, ou especialistas na escola, se tem ou se não tem, né? E aí, só contando rapidamente, eu consegui informações só em relação à Argentina, em que há 30 anos você tem uma coisa chamada gabinete, né? Mas isso não é em todo lugar, é na província de Buenos Aires, né? E esse gabinete significa que você tem, para um grupo de escolas, você tem 2 de 3 profissionais, que é assistente social, psicólogo ou fonoaudiólogo, né? Mas que, nos últimos tempos, isso vem se esgarçando, né? Porque, efetivamente, você tem uma política, são profissionais concursados, não tem mais concurso, vive uma realidade muito semelhante à nossa, então é muito raro você encontrar ainda que ainda existam esses profissionais. Né? Porque eu gosto de olhar para a realidade dos países da América Latina, porque nos ajuda a entender primeiro as políticas de uma maneira mais ampla e outra também diz naturalizar um pouco a nossa visão. Bom, fechei o parênteses e fico pensando no lugar que ocupa a educação na sociedade atual e as políticas educacionais, mas também de saúde, né? Num contexto de crise do capitalismo. É uma crise que a gente sabe que a crise no capitalismo é inerente ao capitalismo, não é um acaso, mas que esta atual ela vem de uma envergadura e uma duração que resulta em desemprego estrutural e formas aí enfim,
precarização e situação de miséria para um grande contingente populacional. E aí me parece que a gente precisa pensar, né, isso que eu queria conversar com vocês, que me parece que algumas das formas encontradas para fazer crescer o capital, tão necessárias para a reprodução do capitalismo, têm sido feitas através da mercantilização e privatização do que ficou agora conhecido como, de maneira naturalizada, por serviços públicos, né? Como de educação e de saúde, né? Ou seja, né, primeiro tem essa transformação em direitos, como direito à saúde, direito à educação e serviço, né? E mais do que isso, há uma entrada clara aí de processos de privatização, ainda que ainda que esteja de maneira pública, mas forma de privatização e forma de mercantilização, tanto da saúde como da educação, por exemplo, né? Estou tratando desses dois campos que aos quais eu tenho mais conhecimento, né? E para isso, né, há um processo para que isso seja feito, né? De um lado, né, a gente sabe como se dá o processo de privatização, né? Você tem uma desqualificação e até eu diria demonização, né, de desfinanciamento, né, de tudo que é público e dos servidores públicos, em especial, né? Os professores a quem eu me referi no começo, né? Que dizem que não trabalham, que está na hora de trabalhar, porque todo mundo está trabalhando aí, né? Então, uma desqualificação do servidor público, surge atualmente, a gente vê a ideia de servidor público como alguém que tem privilégios, né? Toda sorte de privilégios, que a reforma administrativa está aí, né? No nosso pescoço, né? Mas isso, então, traz um lado dessa dimensão aí necessária para a privatização. E, ao mesmo tempo, com o desfinanciamento, tanto da saúde quanto da educação, por exemplo. Esses acho que são passos para a privatização, claramente, mas também para formas mais sutis de privatização, por exemplo, através da destinação de recursos públicos para empresas que vão gerir, né, o que seria a educação e a saúde. Não sei como que é aí no Paraná, em Londrina especificamente, né? Em São Paulo, por exemplo, no caso da saúde, no município de São Paulo, a saúde está completamente terceirizada, né? O município é loteado entre algumas organizações sociais, né, que são as responsáveis pela gestão da saúde, pela contratação. Então, há muito tempo não tem concurso público para trabalhadores da saúde, é terceirizado por gestores, mas mas isso não significa que você não tem recurso para a saúde, o recurso está sendo pago para as organizações sociais, aliás, que são muito bem pagas, né? E é repassado de alguma maneira, até certo ponto, aí, para a saúde pública, né? Em Santos, né, onde isso começa a acontecer no campo da saúde, ainda é direta a administração, mas você tem formas, tentativas aí também começa a entrada das organizações sociais, né, a gestão da saúde. Então, quer dizer, o SUS sempre conviveu com a chamada saúde complementar, né? Que tem essa questão da saúde complementar, mas até pouco tempo a gente pode ver que a atenção básica era quase inteiramente pública, né? Porque o que era mais lucrativo era a rede especializada, exames, hospitais. E me parece que nesse momento de crise do capitalismo você começa a estender, né, os braços, assim, também, por exemplo, um novo pilão lucrativo que passa a ser a atenção básica à saúde, através das OS, por exemplo, né, passam a ser giradas pelas OS. Bom, na educação acontece alguma coisa semelhante, né?
Ainda mais, a gente sabe que tem uma divisão entre educação privada e educação pública, tudo bem, mas há formas de privatização da educação pública e de destinar recursos públicos para empresas privadas. Né? A ideia dos amigos da escola, né, que não é nova, mas que são determinadas empresas que vão cuidar de determinadas escolas e gerir, e inclusive decidir conteúdo, né? Venda de pacotes pedagógicos, né? A criação do mercado da formação, né? A necessidade, ainda no mundo dos desempregados, onde você jamais é formado o suficiente, cria-se um mercado de formação, de diplomas, a ponto de que a gente vê hoje, então, além da educação privada, há todo comércio ao redor da educação que faz com que o mercado educacional movimente hoje o dobro de valores do mercado mundial de automóveis. Uma ideia dessas formas de mercantilização da educação. Né? Bom, e aí me parece que existem formas claras de ser feitas por conta desses interesses, que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. E vou contar rapidamente sobre a pesquisa do meu pós-doutorado, que foi feita era uma grande pesquisa sobre formação continuada de professores em serviço na América Latina, e eu fui parte de uma equipe e eu fiz essa pesquisa no México. E aí, só um aspecto que eu quero trazer dessa pesquisa é porque, assim, veja, ninguém pode ser contra formar professores, né? Contra a formação continuada de professores. Né? É uma demanda histórica dos professores, é uma necessidade, né? Mas isso era o México no começo da década de 1910, eu acho que o México, né, a gente tem que... É interessante ver o contexto desse país, é um país que tem na educação e no professor uma figura muito importante, porque no início do século XX, o México vai se constituir enquanto um sentimento de nação a partir da Revolução Mexicana, que tem como o principal sujeito dessa revolução o professor primário da escola rural, né? Então uma figura importante, a ponto assim que você anda na rua e o mexicano conversa com você e ele sabe dizer de cor qual que é o terceiro artigo constitucional que vai dizer que a educação é pública, gratuita e laica. Né? É interessante pensar isso. Bom, então, se de um lado, e qualquer povoadinho de 20 famílias que você encontre tem uma escola, né? Diferente de alguns lugares do Brasil, que as pessoas têm que se deslocar, né? Por isso você vai, educação, quanto mais você pega esse ensino médio, tem que às vezes ir para outra cidade. Né? No México não, você tem uma escola bilíngue, a escola com um professor para todas as séries, vai ter, né? Bom, dentro dessa lógica, você tem, ao mesmo tempo, um país que, desde há muito tempo, está num tratado comercial em relação à América do Norte. Né? Interessante como a dimensão de privatização dessa educação, que todo mundo fala que é pública, gratuita e laica, era fortíssima há 10 anos atrás, 15 atrás, que me parece que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Né? O México de maneira diferente, mas ele vai ter um pouco aí. Professora, falta 10 minutos, tá? Já vou aqui. Obrigada. Bom, por que estou falando isso? Porque no caso mexicano, você tinha formas, então, de desqualificação docente, mas a entrada da formação continuada de professores se dava através de uma política pública colocada, que significava comprar pacotes pedagógicos de empresas às quais se inscreviam, né? Num determinado... ofereciam seus serviços, e era um grande livro que ia ser dado no país como um todo. Né? Então, era uma forma clara de destinação de recursos públicos, né? Para empresas privadas, mas mais do que isso em termos de destinação de recursos públicos, mas os próprios conteúdos e os próprios sentidos do que qual seria a função da educação era dado por esses cursos. Né? Então, acho que é isso
uma coisa que eu quero dar como exemplo, para a gente talvez naturalizar e trazer para a realidade brasileira, em que a gente vai vendo a Constituição, também no caso da educação, de aparelhos privados de hegemonia, né? Ou seja, de entidades sem fins lucrativos, né? E eu estou aqui citando a Virginia Fontes, que fala que elas são entidades sem fins lucrativos, mas não sem fins bordativos, né? Como a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Lehman, né? Usos genéricos todos pela educação, que vêm inserindo diretamente nas políticas educacionais, nos sucessivos governos, na forma, no conteúdo, nos princípios, no financiamento da educação. Isso não é de agora, e nem é de 2016, já vem de antes, né? Ainda que tenha se intensificado. Né? Bom, então, por que eu estou falando? Agora eu vou chegar aqui para a gente pensar um pouquinho como se coloca a entrada dos psicólogos e assistentes sociais na escola nesse contexto, para que a gente não vá de uma maneira ingênua e com um pseudocorte. Porque me parece que é dentro desse contexto que se constitui e se é aprovado, então, a legislação que vem facultar e possibilitar a atuação do psicólogo e assistente social na escola. Inclusive, no momento, veja, ao mesmo tempo que a gente tem a aprovação dessa lei, a gente tem, de outro lado, uma mudança no financiamento da atenção básica. Né? Então, não sei se vocês devem estar acompanhando isso, né? Mas essa modificação implica em que, se antes as unidades básicas de saúde, sobretudo o NASF, ele recebia, né, era financiado pelo número de habitantes, agora é por número de habitantes cadastrados, e que vem resultando se já era subfinanciado, um financiamento insuficiente, cuja consequência disso, né, está se vendo, fica a cargo do gestor determinar quem vai compor a equipe do NASF. E, em muitos lugares, essa equipe tem sido reduzida à equipe mínima, médico e enfermeiro, em detrimento de psicólogo e assistente social e outros profissionais, né? Educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Então, veja, eu acho que a gente precisa pensar, a gente está falando em psicólogo e assistente social na escola, beleza, mas ao mesmo tempo a gente está vendo a possibilidade de exclusão desses profissionais da atenção básica, né? Ao mesmo tempo. Bom, e aí eu quero dar um caso exemplar disso que eu estou falando, no que está acontecendo no estado de São Paulo. Né? Não sei se isso foi dito ontem, não sei, não pude acompanhar, mas nós temos aqui uma contratação de psicólogos para atuar na educação. Não sei se alguém na sala entrou nesse pregão. Foi uma contratação via pregão, né? Ou seja, o menor preço. E como é colocado? Vocês podem acompanhar o site da SEDUC de São Paulo, né? Então, vai falar lá que tem um investimento de 5 milhões mensais, né? Para um programa de psicólogos na escola, que prevê 40 mil horas semanais para cada escola, de 2 a 20 horas semanais de atendimento de psicólogo. Como é feito isso? A partir da contratação de uma empresa chamada Psicologia Viva. Eu até não vou passar aqui, porque não tem também em cima da hora, mas eu entrei no site, vocês podem entrar no site, Psicologia Viva. Essa empresa recebe lá os 5 milhões mensais e recontrata psicólogos para trabalharem dentro de uma plataforma que eles criaram, uma plataforma, etc. Bom, o que acontece aí, que a gente vê, acaba sendo uma precarização bastante grande do trabalho do psicólogo, porque eu não sei exatamente os números corretos, mas parece que a empresa ganha os 5 milhões, né, mensais, o equivalente a R$150 por hora por atendimento, e o psicólogo contratado recebe cerca de R$22, mas esses R$22 sequer são R$22 porque tem que assinar a plataforma feita pela própria empresa. Né? Bom,
Mas para fazer o quê? O que esses psicólogos vão fazer? Segundo a política, né? Cadê? Vou só achar aqui nas orientações. Os psicólogos com experiência na área vão... Aqui, ó. Formação para apoiar o desenvolvimento das ações do Programa Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, Convive-SP, e o trabalho pedagógico das equipes escolares no desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes da rede estadual. Também ficarão responsáveis por orientar gestores e coordenadores sobre eventuais sinais passíveis de identificação de traumas e abusos dos alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas conforme o planejamento de cada escola. O serviço será prestado pela empresa Viva e esses psicólogos receberiam cursos de formação pelo Instituto Edson Senna, né? Que compreende aí a parte de toda a educação. Bom, então isso que eu estou dando esse sinal, porque eu digo que acho que a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está pensando aí nas formas. Então, esse é um elemento importante de mercantilização e mais de inculcamento de uma determinada visão do que é o sujeito escolar, visão de educação dessas empresas, desses aparelhos privados de hegemonia, como os instituições estão sendo. Bom, para terminar, né, bom, então, o que a gente faz? Sai da escola, né? Então, não vamos entrar, né? Bom, me parece que, então, a partir disso, é necessário que a gente tenha um olhar crítico para esse tipo de situação, né? E que possa perceber quais são as possibilidades de encontrar brechas a partir desse lugar, né? Mais do que isso, que a gente possa se munir e saber o que nós criticamos. Não se faz uma psicologia escolar ou qualquer psicologia crítica sem a crítica da própria psicologia, né? Isso acho que em primeiro lugar. Em segundo, para isso nós precisamos nos munir de teorias que deem conta da gente atuar nesse mundo, né? Quais são essas novas teorias? Não é à toa se a gente pensar no movimento irmão da medicalização pela luta antimanicomial, né, que como política pública instituiu os CAPs, não é à toa que a gente vê, né, nos próprios CAPs, né, que as pessoas brincam que são os CAPs como, porque se a gente, né, são os CAPs manicomizados se a gente não atenta, né, para a repetição de uma lógica, porque é a lógica da sociedade que vivemos, né? Então, a lógica dominante, a compreensão individualista, bom, então é preciso que se estar atento, preciso que a gente seja munido teoricamente para poder atuar de uma maneira crítica a partir das contradições da escola. E aí, acho que essa é a riqueza e a beleza da escola, para terminar, porque se ela traz essa questão da reprodução, ela também é palco e anseio de lutas populares e que se constitui a partir desses anseios de lutas populares. E talvez aqui a gente consiga pensar numa chave de atuação, que é perguntar, essa psicologia e esse serviço social que estão na escola, eles estão a serviço de quê? E de quem? E de que maneira? Né? E são anseio popular? Você fala, bom, é um anseio popular, por exemplo, é um anseio dos professores para que tenham menos trabalho. Não, né? Não tem possibilidade. Bom, esse não é um anseio popular, mas o anseio popular é aquele que possa fazer a negação viva, né, da sociedade em que estamos. Então, trazer a radicalidade do pensamento e da ação críticas aí para a gente pensar numa prática do psicólogo e da assistente social na escola que vá na contramão dessa forma hegemônica. Enfim, eu vou parar por aqui, porque já falei demais e espero que a gente possa conversar. Obrigada. Obrigada, professora, pela exposição tão relevante, né? E possamos debater, então, ao final da fala da professora Ana Patrícia. E agora, passo a palavra para a professora, né?
É a professora que possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Serviço Social, Prática Profissional e Política Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina, onde ocupa a chefia de departamento, coordena o projeto de pesquisa de desigualdade social em Londrina e o projeto de extensão Recriar, um espaço escolar ao diálogo no e pós-isolamento social. E é membro da coordenação na campanha UEL Solidária. Tutora de residência multiprofissional em saúde da família e professora de pós-graduação no Departamento de Serviço Social da UEL. Atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, política social, medicalização e indisciplina no espaço escolar. Professora, a fala é sua, obrigada. Está fechado, professora, o microfone. Eu sempre me atrapalho, tá? Boa noite a todos, muito obrigada por estarem todos aqui, já que a sua fala foi extremamente estimulante e instigadora. Eu fiquei aqui me contorcendo para não ficar respondendo no momento da fala, e eu fiquei assim pensando como vai ser duro manter a minha fala e não dialogar com você imediatamente. Mas eu vou tentar manter a minha fala e para a gente dialogar em seguida, até por isso eu vou tentar falar menos, mas eu falo muito, e portanto, Maria Gabriela, você me avisa aí e me corta, porque se deixar eu fico falando igual maluca aqui. Maluca não, né? Tadinho dos loucos. Agora eu perdi o meu negócio. Espera aí. Que ótimo. Gente, na verdade, eu tinha deixado tudo preparado para não dar esse problema, mas... Então, assim, enquanto eu abro, eu quero dizer que, assim, este evento, ele surge, né, dialogando com a Laide, a partir da nossa experiência no projeto Recriar. Quando a gente entra na escola, e ao contrário de tudo que todo mundo dizia para nós, que os assistentes sociais não seriam bem-vindos, que nós seríamos hostilizados, nós fomos muito bem recebidos. Aliás, não nos inserimos em mais escolas porque não tivemos pernas, porque não tivemos bolsas para os nossos alunos, porque a demanda pela inserção dos assistentes sociais dentro das escolas aqui em Londrina foi muito grande. E né, ainda hoje. Nós temos o projeto há uns 4 anos e nós estamos aí nessa luta. E aí, um pouco do que a Jaque colocou, não é ao acaso que a opinião e o desejo das escolas se alteraram, é porque o contexto mudou, né? Os profissionais estão num grau que eles não entendem mais como eles não estão dando conta de todas as contradições que eles vivenciam dentro do espaço escolar. E, portanto, eles estão abertos a novas experiências, a novos diálogos. Então, eu tenho a dizer que, assim, a nossa experiência foi muito positiva, no sentido de que, assim, não atendemos crianças individualmente, atendemos salas, dialogamos com salas. O nosso projeto, porque, é claro, como a Jaque falou, eles queriam jogar as crianças laudadas no nosso colo. E, assim, nós não somos psicólogos, nós somos uma equipe de assistentes sociais, o Marcelo está com a gente no projeto, mas a gente tinha uma outra perspectiva. E pensando nesse projeto, pensando na nossa experiência e num pouco do que eu venho junto com a equipe do projeto estudando, é que eu construí a minha fala. Ela é bem simples, bem modesta, mas é mesmo para a gente dialogar aqui. Vou tentar agora ver se eu consigo, né? Porque eu não estou quase dando aula, então não tenho muita experiência. Toda semana eu dou aula, né, gente? Tá aparecendo, Maria Gabriela? Maria Gabriela, tá? Agora está aparecendo. Uhum. Então, tá. Vamos lá. Eu estou tentando pôr tela inteira, mas não estou conseguindo. Acho que não tem problema, dá para ver bem se quiser deixar assim. Ah, conseguiu.
Então, o tema, assim, da nossa fala era sujeitamento e resistências, práticas e ideias em disputas na escola. A minha grande questão é como nós, assistentes sociais e psicólogos, vamos entrar neste processo que experiencia e vivencia cotidianamente esta dualidade, né, de assujeitar, né, de disciplinar, de transformar, de controlar corpos e mentes, e que mesmo assim, esse dispositivo que é a escola, permite grandes resistências, né? E afinal, em que lugar nós, enquanto profissionais, faremos a nossa inserção? No profissional que contribui para esse assujeitamento, ou no profissional que vai contribuir para essa resistência? E eu acho que, de cara, eu quero pontuar que eu acredito no processo dialético da contradição, que, portanto, esse é um grande desafio, e que eu vou tentar aqui mostrar como eu tenho construído o meu pensamento para essa contradição. A primeira coisa é que eu queria deixar essa imagem aqui, né, na vida de você, na cabeça de vocês enquanto eu falo, que é essa escola que sofreu um pequeno ajuste por algumas crianças essa semana, né? E fica a pergunta, invasão. E aí, depois que eu falar, a gente volta e comenta isso aqui, dialoga e vê o que nós pensamos sobre isso. Porque é neste espaço que nós vamos nos inserir. É nesse espaço socioocupacional, habitado por diferentes sujeitos, que assistentes sociais e psicólogos estarão lá, neste processo. Então, assim, os diferentes sujeitos que habitam o espaço escolar possuem diferenças. Então, eu penso que essa é a primeira coisa que nós temos que ter clareza. Não existem saberes únicos, não existem especificidades únicas, existem diferentes saberes. E os profissionais da educação, eles trazem uma bagagem de anos. Eles trazem conhecimento e luta de anos por um ensino de qualidade, se importando, se vinculando com relações de afeto, de raiva, de desespero, com a escola, com os seus colegas e com os seus alunos. Então, nós, na minha perspectiva, não temos a saída e muito menos a poção mágica. Mas um começo é entrar respeitando essas diferenças e ouvindo o que a gente tem, né? Ouvindo o que eles têm para nos dizer. Quais as suas expectativas, quais os seus saberes e os seus conhecimentos, né? E aí, o Foucault vai dizer para nós assim: se agora me interesso de fato pela maneira como a qual o sujeito se constitui de uma maneira ativa, através das práticas de si, essas práticas não são, entretanto, alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas que ele encontra em sua cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos pela sua cultura, sua sociedade e seu grupo social. Veja, o que é isto? E por que me parece isso ser importante? É um encontro de sujeitos, e sujeitos que não necessariamente fazem escolhas a partir da sua vontade, do seu desejo, porque esta vontade e esse desejo é determinado historicamente, é construído materialmente. Então, nós temos que nos inserir, né? Olhar para os nossos demais sujeitos que estão conosco, entendendo que eles são também formados por essa cultura, por essas vivências que os fizeram enquanto sujeito. E aí, né, eu trago a questão que, assim, os homens são sujeitos, eles constroem a sua própria vida, né? Como que as pessoas que moram neste lado constroem a sua vida e as que moram aqui constroem a sua vida. Isso aqui é uma grande foto, acredito que muitos já viram, né, da expressão da desigualdade social, né, ao lado, separado por um muro,
Nós temos uma favela e um apartamento de luxo lá em São Paulo, no Morumbi. Então, assim, essas pessoas aqui fazem a sua história da mesma forma que essas, as suas decisões, os seus quereres, os seus sonhos são iguais? Então, assim, como é que fica isso? Ah, também não são? Todo mundo é vítima? Todo mundo é levado para lá, levado para cá, da força das circunstâncias? Ninguém, então, todo mundo é objeto? Não. O que o Marx vai nos dizer? Né? Isso aqui é um mantra, né? Os meus alunos sabem que toda aula que eu dou, seja de qual disciplina for, sempre vai aparecer essa frase, porque eu entendo que é isto que precisa nortear o trabalho do assistente social, seja em que espaço socioocupacional nós estivermos inseridos. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, todos nós somos sujeitos, todos nós fazemos escolhas, mas essas escolhas não são aleatórias da minha cabeça, do meu desejo, sei lá de onde vocês quiserem. Elas são resultados de uma história vivida, das minhas condições materiais. Eu entrevistei um menino em Santos, inclusive, e ele vendia drogas. E ele falou assim, olha, eu estava vendendo um baseado e a polícia foi chegando. A minha escolha era pegar o bagulho aqui, a arma, né? Ou sair correndo. Eu peguei a arma, dei uns tiros e saí correndo. Ou seja, a polícia vinha vindo. A vida dele, a liberdade dele estava em jogo. Eu nunca tive que fazer essa escolha. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, os sujeitos com quem nós trabalhamos, os nossos colegas, aqueles que demandam o nosso trabalho, eles também são construídos materialmente. As suas escolhas são um produto daquilo que ele vivencia historicamente. Isso a gente não pode esquecer. E aí, eu trago aqui algumas imagens que, assim, para a gente refletir um pouco. Aqui eu tenho 2 modelinhos de escola, sob condições totalmente diferentes. É possível que a gente afirme que essas professoras e que essas crianças sejam muito parecidas e que a gente possa, como assistente social e psicólogo, trabalhar da mesma forma nesses 2 espaços? Eu quero dizer para vocês que não, porque embora, sim, eles estejam aprendendo, eles estejam num contexto de escola, as experiências vivenciadas vão os diferenciarem muito, né? Vão não só na qualidade e quantidade do que se aprende, né, do ensino formal, mas das experiências vividas, né? Cada sujeito aqui está experimentando uma escola, está sendo moldado à necessidade da sua própria contexto social. O que se espera dessas crianças, dessa escola aqui? Que eles aprendam o básico, desenvolvam habilidades para o trabalho e se insiram rapidamente no mercado de trabalho. Que não se tornem um problema para a sociedade. Mas aqui, que problema que é esse? Que eles não roubem, que eles não matem, que eles não usem drogas e que eles tenham habilidade para trabalhar. Então, esta escola vai moldar as almas e o corpo dessas crianças desta forma. Para o quê? Para o trabalho. Essa professora aqui, ó, dificilmente ela acredita que um dessas crianças aqui será médico, ou será assistente social ou psicólogo. Então, o quanto e o que e de que forma ela vai atuar. E nós, como assistentes sociais também. Então, nós vamos, e psicólogos, precisamos refletir para não repetir esta normatização, esse assujeitamento. Aqui, o que se espera? Que sejam crianças criativas, que se forem hiperativos, tomem Ritalina para ficar calmos e continuem sendo produtivos. É claro que
no capitalismo, a escola espera que os sujeitos sejam produtivos, mas são produtivos de forma e aspectos diferentes. E é claro que nós, assistentes sociais e psicólogos, entramos ou não na escola para reforçar ou não esse assujeitamento. Eu quero dizer que há escolhas. Vejam, e aí eu trouxe em destaque esta imagem, que é para todo mundo ver que é assim, numa escola com ensino público e laico, as crianças estão todas orando ou rezando. Ou seja, isso demonstra o quanto a escola, este equipamento, ela adentra a vida das pessoas e impõe comportamentos para uma vida, para a vida cotidiana. E também, ao mesmo tempo, reflete e vivencia o que essas crianças vivenciam nas suas casas e nos seus territórios. Não só a reza, mas a exploração, as violências sexuais, as violências físicas, as humilhações, a descrença. Então, a escola não é um espaço, uma bolha fechada na sociedade. A escola está ali e ela tem todas essas contradições, todas essas expressões da questão social. Então, uma aluna me perguntou, mas com o que a gente trabalha na escola? Nós trabalhamos com as expressões da questão social, que ganham materialidade no espaço escolar. Né? No projeto, por exemplo, nós atendemos 3 meninos que foram violentados sexualmente. E que, por acaso, o estuprador saiu em liberdade e voltou a morar no mesmo cortiço, que não chama cortiço, mas para a gente ter uma ideia, no mesmo quintal das casas que a criança que tinha sido vítima morava. Veja, é com isso que a gente se depara. É com isso que a escola vem se deparando e que ela está precisando de ajuda. Né? E essas são questões altamente desafiadoras e que, sim, fazem diferença no processo ensino-aprendizado, não tenham dúvida. O indivíduo só tem verdade enquanto muitos indivíduos. O que é isso? Cada indivíduo dentro da escola, ele tem as suas verdades, mas ele tem um coletivo. O que eu quero dizer para vocês é que, como todas as instituições que nós participamos, a família, os serviços de saúde, a escola, o bar da esquina, se a gente quiser colocar ele como instituição, elas nos trazem verdades enquanto grupos, indivíduos no plural. E é com esses indivíduos, e por acreditar nisso, é que eu imagino, né, e tenho vivenciado isso, que a construção no espaço escolar, ela pode fazer diferença. O predicado, personalidade, subjetividade, o ser, nunca esgota as esferas da sua existência num único indivíduo, mas sim em muitos indivíduos. O que é isso? Cada sujeito ali no espaço escolar vai ter uma subjetividade, uma personalidade. A gente não pode negar isso. Não é a desvalorização do indivíduo. Ao contrário, eu acredito que nós, no espaço escolar, vamos ter que valorizar esse indivíduo enquanto participe de um grupo, de uma história que é aquela escola. Porque o que a gente percebeu nesses anos de projeto, e eu já fui assistente social de escola lá em Itaquera, mas pelo centro de saúde. O que a gente percebe? Essas crianças não se identificam enquanto grupo, nem os professores. Diferente da minha cidade, lá no interior de São Paulo, que ser professor do instituto era uma coisa que conferia identidade ao sujeito, tal qual ser professor da Universidade Estadual de Londrina. Eu sempre brinco que isto abre portas. Hoje não tem, isso está fragilizado dentro da rede básica. E estas crianças, é como se
o capitalismo, a lei do mais forte, estivesse ali presente na escola muito fortemente, quebrando sonhos, quebrando a possibilidade desses sujeitos se perceberem enquanto grupo. É como se individualmente eu tivesse que enfrentar o mundo, porque não há pares, não há singularidades que nos existam enquanto grupo. Mas isso é falso, né? Por quê? Porque esta subjetividade, esta personalidade é construída a partir deste convívio também. A escola pode fazer diferença, sim. A família são elementos que constituem o sujeito, são parte de uma totalidade. Então, o serviço social e a psicologia, tenho refletido um pouco sobre isso, vai ter que trabalhar, penso eu, no resgate desse coletivo, no resgate da construção de que, assim, percebemos que todos jogam futebol, mas que os desejos são diferentes, as possibilidades são diferentes, as estruturas de pensamento, de conquista e os processos de enfrentamento dos desgostos, das tristezas, são diferentes. E é com isso que a gente vai trabalhar também. Aí, eu trouxe aqui uma ideia de que, assim, diante de tudo isso, de todo esse assujeitamento, desta retirada de direitos que a gente vem vivenciando nas diferentes políticas. Ou seja, o mundo todo, a partir de 1970, vai enfrentar o que convencionou chamar de ondas largas de recessão. E essa recessão, que, né, a famosa crise do capital, ela vai precarizar a vida de todos nós, né? Eu acho que a Jaque já trouxe, né, a questão da satanização da política, a satanização do público, e isto impacta a vida dessas crianças e desses professores e dessas assistentes sociais e desses psicólogos. E vamos ter que, sim, lidar com o quê? Com a precarização das políticas sociais. Especificamente no Brasil hoje, nós temos o quê? Nós temos um governo que vai caçando direitos e enxugando as políticas sociais. Então, quando eu vejo a aprovação da lei, evidentemente que eu a situo aonde? Numa forma de manutenção e controle das tensões sociais. A escola está explodindo e eu preciso de profissionais do consenso dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com um grande avanço, porque nós não estamos falando de precarização da política, ao contrário, nós estamos falando de qualificar esta política com outros saberes. Nós passamos por isso na política da assistência social. Quando a gente lutou para a implementação do SUAS, havia uma grande discussão se nós iríamos ter pernas para isso, se haveria profissionais para isso. E, assim, foi uma grande luta. Como eu entendo, está sendo a entrada, a garantia dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas, né, na rede de educação. E a gente viu quanto o SUAS faz diferença. Faz tanta diferença que o presidente, no meio da pandemia, criou um auxílio emergencial paralelo à rede do SUAS. Porque ele quer o quê? Destruir esta política. Né? Veja, você tem CRES em todo o Brasil, e o auxílio emergencial foi feito por quem? Pela Caixa. Ele desprezou esta política. Por quê, na minha concepção? Porque ela é uma política de direitos, é uma política que tem profissionais qualificados e que, ao contato com esses usuários, pode fazer a diferença. E é assim que eu leio a entrada dos assistentes sociais e psicólogos na escola. Se que, por um lado, como tudo nesta vida é contraditório, né, gente? Se, por um lado, sim, há a perspectiva do capital, que a gente responda às demandas impostas para ele, há também a perspectiva da população, da classe trabalhadora, em que nós possamos, de fato,
garantir minimamente direitos. Garantir, a gente garante muito pouco, né? Mas que a gente possa, pelo menos, pautar a existência e a possibilidade do acesso aos direitos sociais. E é neste bojo que eu vou pautar aqui para vocês que resistir é necessário e possível. Mas como se faz isso? Só da minha boa vontade? Só da minha tradição marxista? Não. Isto, o marxismo, né, gente, não é uma bandeira aleatória. Ele nasce da observação, da constatação do real, mas acima de tudo, né, da transformação desse cotidiano e desse real. E aí eu trouxe essa imagem do jogo de xadrez para dizer exatamente que a escola não é um tabuleiro de xadrez, que não é um jogo em que as pessoas estão movimentando as peças. E por que não é? Porque se eu montar um tabuleiro aqui para jogar xadrez com a Laide, e a gente cansar, e amanhã a gente for dormir, amanhã, quando a gente voltar, as peças vão estar no mesmo lugar. A escola, isto não acontece. Aliás, na sociedade, isto não acontece. Se eu piscar, as peças já mudaram de lugar. O jogo já é outro. Então, e como que eu não vou piscar? É claro que eu vou piscar, né? Então, o que eu preciso, na minha concepção? De alguns fundamentos, de alguns conhecimentos, como diz o Zé Paulo, para que eu possa atender as demandas de forma criativa e com habilidade. E para isso, se eu quero resistir, se eu quero entender essa dinâmica, eu preciso começar por onde? Pelo poder. Saber aonde, quando e como essas relações de poder se estabelecem no chão da escola. Então, para resistir é preciso entender que o poder existe. Não me venham com essa história de diálogo. Tudo bem, ele existe. De que as decisões são colegiadas, e tá ótimo, acho super bonito. Mas, de fato, o poder existe. No nosso projeto de extensão, eu sou super democrática, mas no limite com quem está o poder. Então, assim, negar isto é negar a possibilidade da criação da resistência. As meninas vivem batendo em mim, porque elas identificam que o poder está comigo. E que, portanto, elas precisam de um contrapoder. E na sala de aula, é exatamente assim. Eu não faço a menor questão de que os alunos não saibam que quem determina a prova sou eu, quem dá a nota sou eu, até porque aí eles conseguem criar resistências contra mim. Então, entrar na escola, entrar nesse espaço socioocupacional exige que nós, assistentes sociais e psicólogos, identificamos aonde está o poder. E ninguém é, propriamente falando, seu titular. O poder não é de ninguém, a princípio. Não existe aquele que é titular do poder hoje e para sempre. Ainda bem, né? No entanto, ele sempre se exerce em determinada direção. Vejam, o poder, embora nós não saibamos a priori quem o detém, e ele pode transmutar de mãos, ele sempre tem uma direção. Então, na escola, nós já trabalhamos em diferentes escolas, a direção, o poder, leva essas escolas para lugares muito diferentes. Então, é preciso reconhecer para que direção esse poder está sendo levado. Ninguém nega que o presidente da República tenha um determinado poder. E para onde a direção desse poder está levando nós no meio dessa pandemia? Evidentemente que a gestão petista também tinha uma direção. E que teve vários problemas, e há quem diga que não era a direção da classe trabalhadora, mas havia uma outra direção, que não nos levaria a isto. Então, assim, com uns de um lado e outros do outro. O que eu quero deixar bem claro é que isso eu acho que a gente pode debater
mas que eu acredito que as coisas têm lado, que o espaço escolar tem grupos diferentes e que tem lado. Aonde tem poder, tem lado, não é? Uns exercem o outro poder e o outro se submetem ao poder. Então, tem lado. Então, não esqueçam disso. Neutralidade não existe. Aonde há o exercício do poder, há a cisão, há grupos. Não se sabe ao certo quem o detém, mas se sabe quem não o possui. Por quê? Eu sei quem não o possui. Porque ele é o fragilizado. Ele é o que sofre. Ele é o que, abre aspas, não tem vez. Dentro do espaço escolar, quem não tem o poder a princípio? Os alunos, alguns professores, mas às vezes vira de ponta cabeça e é algumas coordenações pedagógicas, algumas diretoras. Então, não é fácil, não é mecânico. Ah, o poder está com a diretora. Nem sempre. O poder, não se esqueçam, é uma malha a qual ninguém escapa. E quem controla isso depende da correlação de força. Então, resistir é primeiro identificar o poder e tomar posição. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu pus em letra maior, pelo menos eu tentei. É preciso tomar posição sempre. Se há lados, não dá para ficar em cima do muro, porque se eu fico em cima do muro, isto é uma posição. Então, assim, o profissional tem que ter clareza de que ele vai entrar na escola e que ele vai ser chamado a tomar uma posição. E isso não é fácil, porque isso pode gerar resistências contra o próprio profissional. Mas o que nós queremos? Então, assim, é preciso tomar uma posição e ser coerente com aquela posição, com o que me orienta, né? E aí eu gosto bastante dessa frase do Zé Paulo, que o pluralismo não é um supermercado. Por que isso? Pelo menos o serviço social se coloca enquanto uma profissão plural. Mas é plural, mas não é um supermercado. Eu tenho a minha posição, Maria Gabriela tem a dela, e essa mescla aqui não dá. Ou eu acredito que o homem é sujeito, ou eu acredito que ele é objeto. Não dá no serviço social para eu dizer assim, não, o homem às vezes é sujeito, às vezes é objeto. Isto é fazer da teoria um supermercado. Isto não é pluralismo, isto é confusão teórica. Então, assim... Professora, 10 minutos. Jesus, então tá bom, vamos deixar isso aqui. Mas, quando faltar 3 minutos, você me avisa, Maria Gabriela, se eu não tiver terminado, por favor? Avisa. Mas a posição precisa ser em relação às diferentes forças da escola. E não se eu concordo com o bazar ou não. Se o profissional de serviço social vai cuidar da APP, da Associação de Pais e Mestres, ou não. Isto não é posição, isto é decisão, que tem que ser iluminada a partir de uma posição. Aí eu trouxe esse quadrinho aqui só para tentar ilustrar o que eu estou fazendo. Malu, precisa tomar uma atitude adulta em relação às aulas de física. Não dá mais para cochilar desse jeito. Já está na hora de mudar essa posição. Agora sim. E ela muda a posição de dormir. É isto que não pode acontecer com os assistentes sociais e com os psicólogos. A posição é em relação à aula de física, em relação ao objeto com quem nós vamos trabalhar. No caso do serviço social, as expressões da questão social. Qual é a minha posição enquanto assistente social? E a partir disso, eu faço escolhas. E não só me movo dentro do espaço escolar, tentando, sabe, tipo bagre ensaboado, como dizia a minha avó? Tentando ficar lisa. Esta não é uma posição de quem conhece as relações de poder e que quer realmente efetivar o projeto ético-político da profissão. Então, é preciso apreender os interesses. E assim, isso aqui dá muito pano para manga, mas não vai dar tempo, mas eu vou pontuar. O interesse é sempre uma decorrência e se encontra onde o desejo o coloca. Então, assim, o Deleuze vai dizer o quê? Todos têm interesse.
Mas esse interesse, ele não nasce do nada, ele nasce do desejo das pessoas. Só que, às vezes, esse desejo é intenso e se coloca de diferentes formas e diferentes intensidades para diferentes lugares, que, às vezes, confunde o interesse. Ou seja, a princípio, nós temos a impressão de que o sujeito está agindo contrário ao seu interesse. Por exemplo, quando algumas pessoas defendem o fascismo, né? O Reich, né? O nazismo, ele vai dizer assim, ninguém foi defender o nazismo enganado. As pessoas desejavam isso. Mas desejavam por quê? Se isso ia contra os interesses dele. E isso eu trouxe para a gente refletir. Por que alguns professores agem de algumas formas quando eles humilham alunos, eles segregam, eles entre a própria profissão, se sabotam? Como que as crianças agem desta forma, né? Os chamados comportamentos inadequados, que de inadequados não tem nada. Tem, sim, de sujeitos dentro de um espaço se colocando a partir do seu desejo, do seu interesse, para se fazer valer, né? E aí, essa é uma discussão que demoraria um pouco mais, mas eu acho que podemos falar depois. E aí é preciso saber, porque sem o saber não há um poder. Então, é preciso conhecer o espaço da escola. Uma vez eu fiz as minhas alunas de supervisão de estágio contar o número de maçanetas do CRAS, porque elas não sabiam quantas salas tinham no CRAS. Isso é inadmissível para um assistente social. Um psicólogo eu não sei, mas um assistente social precisa conhecer no avesso a estrutura da escola. Ah, mas eu sei muito das relações de poder, do sujeito. E a estrutura, minha filha, é lá onde as questões se objetivam. Então, preciso conhecer. Conhecer o território, porque a escola não está numa bolha. Ela se vincula a um território, tem um pastor, tem um padre. Eu só consegui que uma professora deixasse as crianças levarem o livro para casa, porque ela não deixava, porque as crianças iam sujar, ia trazer errado, não ia dar certo, porque o pastor me ajudou. Porque eu fui lá, falei com o pastor, ele veio e nós conversamos com a professora, porque ela era irredutível. Então, assim, nós precisamos conhecer o território para saber com quem temos aliados, a partir da nossa posição. Identificar as lideranças, porque foi as lideranças que contribuíram conosco na questão da criança vítima de violência, né? Sozinha, não dá. Se a gente diz que não trabalha com o indivíduo, nós também não trabalhamos sozinhos, nós precisamos do coletivo. Nós precisamos saber identificar tentativas de exclusão, e às vezes a exclusão não acontece porque a condição daquele sujeito já é de excluído. Mas assim, não existe exclusão. Existe uma borda do processo. E o grupo coloca determinados professores, determinados profissionais, determinadas crianças nesta borda, né? Que impede que ela entre. Elas não estão excluídas, porque este é o processo, mas elas estão às bordas. E apreender as tentativas de resistência, ou seja, olhar para quem resiste sem culpabilizar. Ao contrário, situá-las neste contexto todo. Porque o poder só pode gerar um contrapoder a partir do saber. Então, se eu quero um contrapoder, eu preciso saber muito. E aí, lutas e resistências se desenvolvem em torno de um foco de poder, sempre, né? Falar sobre o poder é o início da possibilidade da inversão. Então, assim, como eu começo na escola? Falando sobre o poder. Aonde está esse poder? Por que ele não é dito? O que precisa ser revelado? Então, para nós, assistentes sociais, e eu imagino que para os psicólogos também, publicizar as coisas é fundamental, né? Eu me lembro que no posto de saúde eu desenho muito mal, mas eu pedi para uma colega desenhar a lógica do organograma da unidade básica de saúde.
posto de saúde ainda, porque eu sou velha. Isso é fundamental. As pessoas não sabiam. As pessoas não sabiam onde estavam os médicos, não sabiam onde estava o auxiliar, não sabia quando que fazia a inalação. Então, a gente precisa publicizar para pais, professores que vão na escola e vão embora no mesmo dia, como que aquela engrenagem funciona. Identificação do poder, né? Forçar uma rede de informações a se tornar pública e o discurso de luta se opõe ao segredo. Isso é uma coisa muito cara para os assistentes sociais, não é? O segredo precisa ser desvelado. E eu sei que aqui os psicólogos vão dizer muito da subjetividade, né? E que algumas coisas têm que ser resguardadas, mas assim, para a nossa perspectiva, do nosso lugar de fala, o segredo contribui para a humilhação. O segredo contribui para a sujeição. Então, o discurso de luta, né, o discurso comprometido com o projeto ético-político, hoje hegemônico na profissão de serviço social, precisa desvelar segredos, até para procurar novos caminhos. E aí, para finalizar, dei uma corrida, eu trago esta imagem de novo, né, dessa escola que foi invadida, agredida por crianças que a gente viu essa semana. E quando eu fui aqui procurar uma imagem que eu queria pôr para vocês, eu procurei crianças que destruíram escola, crianças que invadiram a escola, eu não achei. Demorou muito. Aí, quando eu pus, aí começou a aparecer assim, crianças vandalizam a escola, vândalos destroem a escola. E aí essas crianças foram identificadas como vândalos. Ou seja, em nenhuma notícia que eu vi, alguém se perguntou por que a escola foi o alvo desta ação dessas crianças. A escola, né? Interesse e desejo estão ali. O que significa a escola para essas crianças? Não é à toa, gente, que muitos atentados ocorrem na escola. Qual é a significação disso? Qual é a realidade material, né, desta dinâmica que leva as pessoas a manifestarem violência por um espaço que, teoricamente, devia ensinar e acolher? E aí eu trouxe essa imagenzinha aqui junto desta, porque isso é uma totalidade. As partes se relacionam, e essas relações são múltiplas e se determinam o tempo todo nessa construção. Não dá para fazer um recorte isolado. E aí, para terminar, pensar o trabalho multiprofissional na direção da resistência é lembrar que todos temos verdades e que elas devem ser usadas na construção de um objetivo comum. Que não é para enobrecer a profissão, mas sim para fazer a diferença para todos os sujeitos que habitam o espaço da escola, o espaço escolar. Ou seja, nós não vamos deixar a maletinha, né, na saúde a gente usa muito isso, a maleta de conhecimentos para fora para construir um trabalho em equipe. Ao contrário, nossos saberes, nossas verdades vão interagir, não vão deixar de existir, mas elas precisam, junto com os saberes dos outros profissionais, das crianças e dos pais, construir formas de atuação que favoreçam o diálogo, que favoreçam esta resistência ao poder instituído. E, por fim, resistir é possível. Obrigada. Obrigada, professora, pela exposição. E agora nós abrimos para o debate. Temos algumas manifestações aqui já e uma pergunta. Então, eu vou ler as manifestações, tá? Parabéns às relatoras pelas ricas exposições. Desvelar que a educação e a escola são os principais palcos de expressões da questão social do público infanto-juvenil. Acredito que a contribuição dessa equipe multi e interdisciplinar, junto à equipe pedagógica, visando a inclusão no processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos, com o fortalecimento da relação escola-família-comunidade. A Daniele Moraes fez esse comentário. A Liana Lopes disse para a professora Ana Patrícia, né, que infelizmente não peguei o início da sua fala,
mas até onde participei, achei muito apropriada a relação com o que se espera da escola numa sociedade capitalista, voltada para a produção. Não sei se chegou a abordar, mas entendo que, neste contexto, um outro desafio para a assistente social e o psicólogo é a inclusão da pessoa com deficiência. Vivemos no pior estado da federação em inclusão e que privilegia as escolas segregadas. Além disso, a inclusão das pessoas com deficiência na escola comum encontra resistências, inclusive entre os profissionais de educação. A Liana, ela continua falando aqui que o Estado, que aqui, né, no Paraná, o Estado financia as escolas especializadas e vincula o atendimento de saúde, a que as crianças e adolescentes têm direitos, a matrícula numa escola especializada conveniada. Os pais que querem que seus filhos estudem na escola comum não conseguem acessar o direito às terapias. Algumas especializadas trabalham no apoio ao atendimento educacional especializado, mas é a minoria. Temos uma pergunta para a professora Ana Patrícia. Neste caso, as escolas militares, então, seriam uma fronte às diferenças e pluralismo? A Cristiane e Carolina comentou. Eu vou ler todas as manifestações e depois a gente responde a pergunta, pode ser? Aqui eu li. Ana Patrícia, o tempo passa e você continua muito perspicaz e incisiva em todos os seus apontamentos. Que privilégio poder participar de um evento como esse. Parabéns a todos e a todas os organizadores envolvidos nesse importante projeto. Considero fundamental ações como essas que deixam evidente o papel social da universidade pública e com respostas diretas à comunidade local. Lutar e resistir é nossa missão na educação e demais políticas sociais. As pessoas aqui, elas também parabenizam, né, as falas. Vamos responder essa pergunta e depois eu volto para ler mais comentários. Posso começar? Cristiane, que perguntinha, né? Mas penso, e é um pensar de longe, porque eu fui visitar uma escola militar, porque como ontem bem falou o professor João Batista, o Paraná foi agraciado com as escolas militares e eu fui lá conhecer, mas eu nunca intervi numa. Mas eu penso que tal qual qualquer outro equipamento, ela tem ali uma vantagem. O poder está bem claro. Se é que os militares têm uma vantagem, é que eles explicitam aonde está o poder. E aí, construir uma proposta de intervenção nesse espaço, ela é complexa, exige muito conhecimento, mas é possível resistir? Eu diria que sim. E eu não penso que isto fere o pluralismo, ao contrário. Eu respeito os militares e quero dizer que, assim, foram os militares de Portugal que instituíram a democracia naquele país, né? Até hoje se comemora o dia da Revolução dos Cravos. Então, os militares, por serem militares, não precisam ser opressores, não precisam ser necessariamente defensores de uma ditadura, né? Como em Portugal, eles defenderam o quê? A democracia. Então, as escolas militares têm regras claras, muito claras, que inclusive a minha vizinha aqui passa uniforme, e é ela que passa, não é a mãe, porque essa é uma exigência da escola militar. Mas eu pergunto, a escola que não é militar não tem também as suas exigências, só que não é mais obscura e sutil, e que nos exige desvelar esses segredos, que é o que eu falei? Então, assim, a escola... E vejam, eu trabalhei no Sesumar, e foi uma experiência extremamente gratificante. Eu aprendi muito, eu melhorei enquanto profissional muito, e eu tenho a certeza que eu formei ótimos profissionais naquela escola. E foi um jogo de forças o tempo todo. A minha posição era totalmente oposta à direção da escola, mas foi uma relação de respeito e diálogo. Na abertura do curso, eu levei uma palestra sobre o manifesto do Partido Comunista. Estava lá os diretores todos da escola. Pasmos, boquiabertos, mas num total respeito. Então, eu digo para você que é isso que a gente tem que construir. Nos espaços da escola, por mais diferentes que sejam,
uma posição clara permite a construção e respeito fundamental, né? Respeito à atitude dos profissionais. Kelly, você não precisava falar que eu sou tão velha assim, né? Beijo. Nós temos aqui muitos comentários. Jaque, fala aí o que você pensa disso. Eu ia perguntar também, Jaqueline, fazer o comentário. Da militarização? A partir do que você tem de conhecimento daí, talvez da região, não sei. Bom, eu vou falar de quem ouviu, né? Eu não tenho o conhecimento que a Patrícia tem das escolas militarizadas, né? Não sei, imagino que tenha diferenças locais, né? Em relação ao Paraná e outros locais, mas a partir, então, eu tenho um conhecimento externo, né? E de um debate que vem uma diferença das escolas, porque tem alguns autores que chamam essas escolas, porque as escolas militares são escolas muito caras, né? São escolas com grandes estruturas e tal, e que essa proposta seria uma escola mais do que militarizada, policial, né? Que é uma escola coordenada mais pela polícia do que o exército, efetivamente. Então, dentro de uma lógica de policialização, eu acho que da sociedade, né? Acho que a Patrícia traz uma coisa interessante de falar, bom, o poder está mais claro, né? Então é mais fácil a gente se contrapor e pensar quais são os interesses em jogo, etc. Acho que isso é interessante que ela coloca, mas acho que vale a pena fazer essa distinção entre o tal do colégio militar, né, e a escola policializada, né? Talvez isso seja uma questão importante aí, né? Enfim, mas eu não sei, assim, também tem que correr atrás, assim, conheço muito pouco, Obrigada. Temos mais duas perguntas. Sandro pergunta: está acontecendo uma interessante o que a Jaque. Professora, pode comentar, depois eu faço as duas perguntas. Uma coisa muito interessante disso que a Jaque falou, que a primeira vez que eu fui como projeto de extensão foi lá em Paranavaí, e a diretora da escola falou assim para mim: ai, que bom que vocês vieram aqui, agora vocês vão trabalhar com a patrulha escolar, nós vamos ficar completos. Eu falei, como? Eu nem sabia que existia patrulha escolar, né? Então, assim, essa policialização, a polícia dentro das escolas, ela foi muito desejada e elogiada, né? Antes de quererem assistentes sociais, psicólogos na escola, eles quiseram a polícia. E isso aconteceu lá atrás também, no início do capitalismo monopolista, que antes, para enfrentar as expressões da questão social, eram políticas repressivas, política com a polícia, com a armada, e daí se cria as políticas sociais como um braço do Estado em substituição a essa ação policial que não estava mais dando jeito. Então, assim, as nossas escolas têm a presença da Guarda Municipal, e, assim, quanto parceiras das diretoras, o que é uma loucura, porque você acha que você faz escola com a polícia? Enfim. Temos mais duas perguntas. O Sandro pergunta: está acontecendo uma mercantilização velada no Brasil? E a Maíra pergunta: gostaria de saber a opinião de vocês em relação à forma como a educação pública se estruturou na oferta de ensino durante a pandemia e quais as perspectivas para o atual momento. Falando em assujeitamento e resistência, penso muito no papel que a escola está assumindo nesse momento. Posso começar dessa vez? Bacana pergunta, as duas. E essa da Maíra dá que a gente precisa de mais uma noite inteira aqui para conversar, né?
A primeira questão da mercantilização, nem sei se ela é tão velada, eu acho que, por um lado, ela está bastante explícita, mas, veja, eu acho que é interessante a gente pensar que esse é uma das facetas, é um dos interesses colocados em relação, no caso, à educação, os outros chamados direitos, né? Então, existe uma transformação de direitos em mercadorias, efetivamente. E como existe uma transformação, né, a gente vê que, na verdade, cada vez se transforma mais tudo em mercadoria. Mas não é só isso, né? Quer dizer, esse é um lado e é forte, e efetivamente, acho que eu dei isso como uma forma exemplar, né? Mas também a gente vê formas de atuação que reafirmam o oposto disso, reafirmam o direito e agem nesse sentido, né? Até eu gostaria de lembrar para vocês, antes da pandemia, né, qual foi o movimento mais forte de oposição ao governo Bolsonaro? Foi o tsunami da educação, né, que a gente vai pensar. Né? A gente teve em Santos, por exemplo, a maior manifestação que me contaram, né? Eu sou nova em Santos, então, mas que foi a maior manifestação de rua que a cidade já viu, né? Nos dias lá em relação, e que tinha como mote básico a educação não rima com mercadoria, né? Não rima com lucro, né? Assim como saúde, como, né? E ao mesmo tempo, até atrelando a questão da pandemia, quer dizer, a pandemia eu acho que ela explicita muito, né? Ela explicita e aprofundiza situações de desigualdade, de mercantilização, de for, que já existiam, né? Mas ela vem, explicita e aprofundiza isso, e ao mesmo tempo ela traz a dimensão da necessidade, então, de uma transformação radical. Eu acho que a gente, a dimensão de ir à raiz das coisas nunca esteve tão clara, tão explícita, né? Vide toda a discussão a respeito de patentes, né, que olha que coisa que Biden. Veja, eu estava falando, então, né, que a gente as coisas aparecem de uma maneira absolutamente explícita, né? A ideia de que existem trabalhos que são essenciais, agora o trabalhador não é. Esse pode estar, né, inclusive o trabalho do professor, mas não só, os outros chamados trabalhos essenciais, inclusive pode se arriscar e morrer, né? Então, isso também nos traz, acho que, uma necessidade, né, de formas de atuação que vão à raiz dos problemas efetivos, né? E pensamentação. E daí eu já vou engatar aí na segunda questão, que eu estou fazendo a passagem, porque, veja, o ensino remoto é enfim, ele tem aspectos horríveis que nós estamos vivendo, uma sobrecarga, né, a falta da gente estar junto e tudo isso. Mas foi, talvez, não sei se foi a única solução possível, mas foi a solução encontrada, mas eu acho que nós estamos, efetivamente, poderíamos, a partir daí, romper as estruturas das próprias, por exemplo, das escolas e das universidades, e construir algo que vem a partir da experiência da própria educação popular, que tem tanta experiência de educação popular no Brasil, rompendo todas as fronteiras, né? E, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, um encontro, né? Mas mais do que esses encontros, é efetivamente, né, construir uma educação que tenha, nesse sentido, então, que vá ao encontro dos interesses da classe trabalhadora e em conjunto, né? Porque é que os estudantes da UEL não podem, então, assistir aulas na Unifesp e vice-versa, né? Neste momento que estamos todos online, né? Os cursos possam ter e que possamos estar juntos nesse, então, aproveitar essa dimensão que a gente está
tendo na pandemia, poderia nos propiciar formas outras de organização,